Perfeito. Bom dia, pessoal. Hoje, quinta-feira, nossa última aula da semana. Esse mês a gente entrou em um tópico novo, estamos conversando sobre coisas novas. E essa semana eu decidi dedicar a uma explicação, um panorama aí sobre interiorização, tá bom? Então, hoje a gente vai seguir com esse tema, vamos conversar um pouquinho mais sobre e algumas outras coisas que vão ajudar com isso. Tá certo? Então, para começar, vamos entoar o nosso mantra. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Mahavidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. E assim, iniciamos nossa aula de hoje. Vamos lá. Para que a gente consiga se interiorizar dentro da nossa prática, a gente vai precisar lembrar de algumas coisas. Uma prática, ela consiste normalmente, né? As nossas práticas aqui, e normalmente as práticas do Hatha Yoga consistem em asana, pranayama, meditação, né? A gente costuma ir nessa ordem. Dentro de asanas também, a gente tem bandas e mudras, né? E aí isso pode ser intercalado também com pranayamas, a gente também pode colocar crias, enfim. Mas seria mais ou menos essa ordem. E grande parte da aula está em asanas. Por quê? O asana prepara o nosso corpo para seguir para os outros passos, então ele tem uma importância que é essa, mas ele também tem resultados secundários, a gente conversou sobre isso há um tempo atrás, né? Que trazem bem-estar físico, né? Entre outras questões. Só que, o que acontece? A gente tem que lembrar de 3 princípios do asana. Porque sem esses 3 princípios, a gente não vai conseguir olhar para dentro de uma forma da forma que a gente está buscando. Porque o nosso olhar para dentro é para o contato com o corpo sutil, para também o contato do que seria o nosso Atma, né? Só que, se a gente não estabelece o nosso limite confortável, se a gente não estabelece a estabilidade dentro do asana e não trabalhamos com o relaxamento, a gente pode chamar de relaxamento do esforço ou relaxamento no esforço, vai ser muito difícil, muito complexo a gente conseguir se interiorizar dessa forma. Por quê? Imagina eu tô lá fazendo Paschimottanasana na pinça. É uma postura que exige um alongamento de posteriores, né, de membros inferiores, e uma postura que normalmente é exigente com a maioria das pessoas, porque nós costumamos ter esse encurtamento posterior. E aí eu tô lá, só que eu quero segurar no meu pé. Eu coloquei na minha cabeça que eu quero segurar no meu pé, porque eu acho que é mais cansado, porque eu acho que é melhor, eu acho que é mais bonito. E aí eu vou lá e faço. Sem me dar conta que eu estou passando do meu limite confortável. Eu até falo na minha cabeça, não, mas se eu aguento, tá dentro do meu limite. Se eu cheguei até aqui, tá dentro do meu limite. Sim, existem vários limites. Porém, existe o limite confortável e o limite físico. Uma coisa não é a mesma que a outra. O limite confortável é o limite em que eu me sinta bem.
E aí a gente tem que também diferenciar algumas coisas. O alongamento, sentir um alongamento, é diferente de sentir desconforto, dor, machucar. São coisas distintas e a gente tem que aprender a distinguir isso dentro do nosso corpo. Por isso que a gente sempre para nas posturas e fica nas posturas e depois a gente vai para outra postura e depois tem a pausa, né? Por quê? A gente precisa entender o que o corpo está dizendo. Nosso corpo está toda hora nos dizendo coisas. Não necessariamente coisas ruins. Às vezes ele pode falar confortável, bom, gostei, fique mais aqui. Ah, não, já não quero mais, vamos trocar. Então, a gente tem que aprender a ouvir o nosso corpo e aprender o que ele está dizendo. Se eu não sei diferenciar alongamento de lesão, machucado, eu vou passar do meu limite confortável para o meu limite físico. E às vezes algumas pessoas até tentam ultrapassar esse limite físico. Eu não sei se vocês já viram. Isso eu tô falando no Hatha Yoga, tá, gente? No Hatha Yoga a gente lida assim, mas existem outros tipos de tradição e existem outras coisas a ser trabalhadas. Eu já pratiquei circo durante muito tempo e lá, por exemplo, existe algo que a gente nunca vai fazer no Hatha Yoga. Mas naquele contexto faz sentido, mas aqui não, tá? Mas eu só vou citar para vocês entenderem. Eu vou dar de novo o exemplo da pinça. Na pinça, eu tô lá na pinça, vamos supor, o meu limite confortável hoje, isso é outra coisa. Limite confortável muda de dia para dia. Hoje, meu limite confortável é aqui. Aqui é o máximo que eu vou chegar hoje. Tudo bem. Se você está colocando intenção, se você está estável, se você relaxa no esforço, se você sente alongamento aqui, não tem problema algum, você está na postura. No circo, porém, se eu fizesse isso e o meu normal fosse segurar lá no meu calcanhar, o que ia acontecer? Meu professor ia vir, empurrar as minhas costas até que eu, de fato, segurasse lá no meu calcanhar. Você pode pensar, nossa, que horror! Credo, isso é uma tortura. Só que, no contexto do circo, isso faz sentido. Porque ele sabe que eu tenho o limite físico que chega até este lugar. E no circo eu não estou procurando o meu limite confortável. Eu estou buscando aumentar o meu limite físico. E aqui não. Existem, não estou dizendo que não existem, existem professores de yoga que vão fazer como um professor de circo faria. E vai te empurrar para você chegar no seu limite físico. Aqui não vamos fazer isso, porque isso não conversa com a tradição. A gente tem que entender que aquilo que rege todo o Hatha Yoga, e é um dos princípios mais importantes, é a ahimsa, não violência. Não violência também significa você não passar do seu limite confortável. Próximo, estabilidade. E um está super ligado ao outro. Se eu estou no meu limite confortável, e aí é um sinal de que você está no seu limite confortável, você consegue ficar estável naquela postura. Você não fica se mexendo, você não fica, vai, volta, tenta, volta, porque é confortável. É o limite, existe um alongamento, ótimo, maravilha, perfeito, mas eu consigo me manter estável. Não quer dizer que você vai necessariamente passar 20 minutos naquela postura. Não é isso. Mas você tem que se perguntar, será que eu consigo passar 20 minutos aqui do jeito que eu estou? Isso é um indicativo forte de que você está dentro do seu limite confortável. Terceira coisa, relaxamento do esforço ou relaxamento no esforço. Esse é o mais difícil, tá, pessoal? Porque ele é uma busca constante e precisa ser exercitado todos os dias. Será que eu pego Paschimottanasana de novo? Pode ser. Então, eu tô lá em Paschimottanasana, na pinça, e eu sei quais são as partes, né, do meu corpo que eu preciso esforçar, que eu preciso colocar força. E tudo bem, não quer dizer que você não tem que fazer força. Não é isso, você tem que fazer força sim. Mas existem partes do meu corpo que eu não preciso fazer força. Então vamos lá, eu tô lá em Paschimottanasana, tô lá segurando meu pé, nossa, aquela coisa. Aí quando eu olho, assim,
Por quê? Qual é o sentido do rosto estar tensionado? Qual é o sentido dos ombros estarem tensionados? Sabe, a cabeça, as mãos, aquela coisa. Não, não faz sentido dentro da sua prática que essas partes do seu corpo estejam tensionadas. E aí, é muito engraçado como as coisas todas se conversam, como o Patanjali, né, tem essa visão integral. Se você não consegue relaxar o esforço, muito provavelmente você passou do seu limite confortável. E muito provavelmente você também não está estável. Uma coisa depende da outra. Se você está no seu limite confortável, provavelmente você vai conseguir ficar estável e provavelmente você vai conseguir relaxar o esforço. Provavelmente você vai pensar, nossa, olha, eu não preciso que a minha testa esteja enrugada, eu não preciso travar o meu maxilar, eu não preciso subir os meus ombros. Ah, tá, calma. Ah. E aí, se você, por exemplo, está causando todas as tensões no seu corpo e você pensa, não, não, não preciso disso. Analisa o seu corpo na postura, né? A gente está lá, com um certo tempo você está analisando. Opa, opa, aqui eu não preciso estar assim. Opa, aqui eu posso relaxar. Nossa, muito melhor. Consigo até ir um pouco mais, talvez. Então, a gente tem que entender isso a cada dia, a cada prática. Não é porque eu faço a mesma prática 500 vezes que eu vou fazer 500 vezes iguais. Cada vez que você faz uma prática, você não é a mesma pessoa e a prática não vai ser a mesma. Eu posso fazer bujangaça aqui uma vez, descansar, fazer de novo. Eu não estou fazendo igual, tá? A gente tem que sempre pensar que nada se repete de fato. A gente nunca está repetindo 100%. Nada vai ser 100% igual. E tá tudo bem, não é para ser mesmo. Então, acontece muito isso, tá? Existe um comportamento, até achei muito engraçado, um dia um colega traduziu esse comportamento como comportamento do tenista. Não sei se vocês já assistiram jogos de tênis, mas não só tenista, né? Mas acontece com vários, mas eu acho que o jogo de tênis é bem específico. Quando o cara erra, e aí, putz, fica bravo e gira, aquela coisa, você vê a decepção no corpo da pessoa. E existem alunos que têm essa síndrome do comportamento do tenista. Eu super compreendo por que as pessoas fazem isso, porque às vezes eu também faço. É uma coisa de quem se cobra muito, mas talvez esteja se cobrando até no lugar errado. A gente fala, ah, Paschimottanasana, tá. Aí a pessoa pensa, pô, eu sempre vou lá e eu consigo agarrar lá no meu calcanhar, eu consigo segurar lá. Pô, vamos lá, não sei o quê. E naquele dia, ela tá meio travada. Mas e ela vai fazer e ela percebe que ela não conseguiu segurar no calcanhar. E aí ela fica, pá, a pessoa até sai da postura, fica, cara, eu não acredito. Olha, eu sempre consegui fazer, aí logo hoje eu não consigo. Não tem problema, tá tudo bem. Primeiro, por quê? Você tá se sentindo mal com isso porque os outros vão ver que você não está chegando lá? Isso não interessa para ninguém. A sua prática é sua. E outra, respeita, escuta o seu corpo. Ele está te pedindo isso. Vamos ouvir um pouco mais, né? O que o nosso corpo está dizendo. Cada corpo é um corpo, cada dia é um dia. Tá tudo bem. Vamos praticar dentro dos nossos limites. Sempre, obviamente, a gente vai progredindo de certa forma, mas eu gosto de dizer que o aluno avançado não existe. É muito estranho a gente pensar em avançado, iniciante no yoga. Existem pessoas que nunca praticaram, pessoas que começaram a praticar há pouco tempo, pessoas que já praticam há muito tempo. Mas o que seria um avançado? O que seria um avançado? É o cara que, nossa, bota o pé aqui, atrás da cabeça. Então... Sei, mas o que isso quer dizer, de fato? Ele está, de fato, interiorizado na prática dele? Consegue sentar e meditar? Né? Então, vamos nos respeitar e vamos ter esse cuidado para que seja possível olhar para dentro.
E assim a gente começa de fato a nossa prática. Vamos começar deitadas em decúbito dorsal, então deitadas com a barriga para cima. E pode estender as pernas agora. Estenda as pernas, os braços ao longo do corpo. Respire. Sinta o seu corpo tocando o chão. Vá ouvindo o que o seu corpo tem a te dizer, desde as camadas mais externas até as camadas mais internas. Abra este olhar, que não é um olhar literal, né? Abra este olhar para si, para dentro. Um mundo em que tudo é muito interessante, tudo chega em grande quantidade, com muita rapidez. Nós é cada vez mais difícil parar e olhar para dentro, porque tudo é tão interessante, porque tudo está aqui na palma da minha mão. Então vamos tirar esse tempo para que você possa praticar apenas e deixar todo o resto para fora. Firme isso para você. Tenha isso dentro de si. Então, nós vamos flexionar nossos joelhos, apontando-os lá para cima. As plantas dos pés tocam o chão e os braços seguem ao longo do corpo. Perceba como nessa postura a sua lombar fica mais próxima do chão e as suas costas ficam praticamente inteiras no chão. Nós vamos fazer aquela sequência que vocês já conhecem com as pernas, começando com a perna direita. Novamente, se interiorize, tente fazer apenas me ouvindo e não me vendo. Vamos trazer a perna direita flexionada próxima ao peito, abraçando ela pela frente do joelho e trazendo ela com um certo vigor. Lembrando de tudo aquilo que nós falamos no começo da aula. Fique aqui por um instante. E estenda esta perna, apontando a planta do pé para o teto, e os dedos deste pé apontam para a sua cabeça. Veja se é possível ficar com a perna estendida, ou então se hoje você precisa flexioná-la um pouquinho. E também segure aonde for mais confortável. Flexione o joelho e leve o seu tornozelo próximo do joelho esquerdo, apoiando ele lá e formando um 4 com as pernas.
Agora, vamos trazer a perna esquerda próxima ao peito, segurando o joelho lá pela frente. O seu braço direito vai passar entre as duas coxas. Lembre-se deste vigor. Retorne a perna esquerda para o chão e deixe que a perna direita vá lá em direção ao chão, completando essa cruzada com a perna esquerda. A mão esquerda segura o joelho direito e puxa ele em direção ao lado esquerdo. Braço direito se abre na altura do ombro e você escolhe se quer olhar para cima ou para a mão direita. Lembrando que não é legal que você tire muito o seu ombro direito no chão para poder encostar o joelho direito no chão. Talvez seja melhor que você volte um pouco a perna para que o seu ombro siga tocando o chão. Um pouquinho, se levantar um pouquinho, não tem problema, mas tirar completamente não é legal. Retorne devagar, observe, escute, interiorize. E vamos fazer toda esta sequência para agora o lado esquerdo. Então, trazemos a perna esquerda flexionada próxima ao peito, segure a frente do joelho esquerdo com as mãos. Estenda a perna esquerda, planta do pé aponta lá para o teto, os dedos do pé esquerdo apontam para a sua cabeça. Entenda como você precisa ficar aqui, se é necessário flexionar um pouco o joelho, se é necessário segurar mais embaixo, observe. Flexione o joelho esquerdo, leve o tornozelo esquerdo lá próximo do joelho direito. Deixe que o seu joelho esquerdo caia para o lado e forme um 4 com as pernas. Vamos trazer a perna direita próxima ao tronco. Lembre-se do vigor. Retorne o pé direito para o chão. Deixe que a perna esquerda deslize completamente por cima da direita. E o seu pé direito fica lá próximo do chão. Mão, pé esquerdo, perdão.
Mão direita vai puxar o joelho esquerdo em direção ao chão e o braço esquerdo se estende na altura do ombro. Decida para onde você vai olhar. Retorne. Ambos os pés tocam o chão, braços ao longo do corpo. Observe, escute. Vamos agora entrar em Pavana Muktasana, na postura de liberação de gases, trazendo ambas as pernas em direção ao peito flexionadas e abraçando elas lá pela frente dos joelhos. Lembre-se de trazê-las com certo vigor, sem, sem tensionar áreas desnecessárias como os ombros. Veja se é possível, dentro do seu limite confortável, tocar as coxas no abdômen e sentir a sua respiração com as coxas. Para completar essa postura, vamos levar a testa em direção ao joelho, sempre levando também o queixo no peito. Retorne primeiro a cabeça e depois as pernas. Observe. Vamos fazer agora uma invertida, que é a Sarvangasana na postura da vela. Então, vocês já sabem as contraindicações. Se você tem problemas cardiorrespiratórios, qualquer tipo de problema de pressão, seja pressão alta no olho, se você tem problemas na lombar, nas costas em geral, na cervical, se você acabou de comer, enfim, por favor, avalie. Principalmente se são problemas sérios, não faça. Eu vou dar a alternativa, tá bom? A alternativa a Sarvangasana hoje, a dela, é Ardha Halasana, o meio arado. Nós vamos passar por ele para chegar na vela. Para entrar em Ardha Halasana, o meio arado, nós vamos estender ambas as pernas juntas. Os dois pés apontam lá para cima. Quando os dedos apontam lá para cima, os dedos apontam para a sua cabeça. Aqui nós não seguramos a perna, ao menos que seja necessário, totalmente necessário. Assim como talvez possa ser necessário que você flexione um pouco as suas pernas. Não tem problema. Aqui estamos no meio horário. Avalie se você vai seguir aqui ou se vai continuar para o Sarvangasana. Se vai continuar, os braços estão lá no chão, mãos apoiando o chão, e você vai dar um leve impulso para tirar o quadril do chão e apoiar as suas mãos ali nas costas, apoiando também os cotovelos no chão. Atenção, aqui você pode deixar o seu peso bem apoiado lá nas mãos. E as pernas não precisam ficar 100%, 90 graus, tá? A gente pode fazer um outro ângulo menor em relação à cabeça. E você pode deixar o seu peso
bem fixado ali nos seus cotovelos. Isso aqui, pessoal, não é exatamente Sarvangasana, é Viparita Karani, que é a ação invertida, mas é muito similar, tá, a Sarvangasana. Então, se você precisa ficar aqui para não machucar a sua cervical, fique à vontade. Se você pode seguir para a Sarvangasana, aí sim você busca o ângulo de 90 graus. Mas veja se isso é possível e necessário. Se não for, você volta um pouquinho. Quase em Viparita Karani, mas ainda em Sarvangasana. Observe, ache o conforto. Pense que você vai conseguir ficar aqui por muitos minutos. Vai ficar por poucos, mas imagine que você consegue ficar muito. Significa que você encontrou o seu limite confortável. Devagar retorne. Pode flexionar ele e levando vértebra por vértebra lá no chão. Então, apoia as mãos até apoiar as pontas dos pés também. Observe. Então, hoje eu apresentei 3 variações de invertido. A Ardhalasana, Viparita Karani e Sarvangasana. Isso quer dizer, pessoal, que vai sempre ter uma opção para o seu corpo. E se nenhuma dessas, de fato, for possível, ainda assim existem outras maneiras de trabalhar essa flexão da cervical e também essa ação invertida. Bem? Então, agora, como nós fizemos essa cervical flexionada, vamos fazer uma extensão, um Matsyasana ou peixe. Observe como está a sua cervical, se é possível fazer ou não. E vocês vão estender as pernas, colocando as mãos lá por baixo dos glúteos, tá? Elas apontam para baixo. As pernas estão unidas e bem estendidas. E nós vamos levar o topo da cabeça no chão, olhando lá para trás e aumentando este arco lombar. Vamos lá. Apoie bem os cotovelos. E torne devagar. Mantenha as pernas estendidas, mas agora você pode relaxar elas. Até separá-las um pouco, deixar que os pés caiam fora, os braços ao longo do corpo, palmas das mãos voltadas para cima e abram os passinhos, abra as filas, feche os olhos se eles ainda não estão fechados. Relaxa um pouquinho, relaxa. E observe. Escute um pouquinho o seu corpo.
Exercite essa escuta. Faça uma lista mental daquilo que você fez. Vá anotando, vá percebendo, vá entendendo. E também vá permitindo que esse corpo se entregue ao chão, que ele relaxe. E aos poucos, vá voltando para cá, flexione os joelhos, deixe as pontas dos pés no chão e vá se colocando sentada com a coluna ereta. Pode fazer isso com os olhos fechados, tá? Se for possível, se você se sente segura para isso. Continuando com a interiorização. Quando estiver sentada com a coluna ereta, você vai cruzar as suas pernas da melhor forma possível para você. Se você faz lótus, se não é desconfortável entrar em lótus, tudo bem, você pode entrar. E daqui nós vamos fazer Yoga Mudra, que é aquele símbolo de yoga, levando as nossas mãos lá no chão, em frente ao corpo, e a intenção aqui é levar a testa em direção às mãos. Obviamente, você vai parar onde for o seu limite confortável e vai relaxar a cabeça e costas. Retorne devagar. Lembrando que a cabeça é a última a subir. Então, os efeitos dessa flexão na coluna. E vamos nos preparar para fazer uma agora extensão da coluna. Descruze as pernas, nós vamos ficar de joelhos no chão. Então, não sentadas sobre os nossos pés, mas sim, de fato, de joelhos. O que nós vamos fazer aqui é o Ustrasana, o caminho. Veja se essa postura é confortável para você ou se você precisa
dobrar o seu tapete algumas vezes ou colocar uma almofada abaixo dos joelhos. Se já estiver tudo bem, apoie suas mãos lá na lombar, as duas mãos, e faça uma leve extensão, como quem olha lá para cima. Perceba onde é o seu limite confortável. Se for possível, você faz uma extensão maior. E você pode até mesmo ir escorregando suas mãos até alcançar os seus pés, se for possível. Não deixe que seu quadril caia lá para trás. Não, ele se mantém lá, onde estava inicialmente. Retorne devagar e vá se sentando agora de fato sobre os pés, se for possível. Se não for possível, aí você se senta normalmente. E nós vamos agora deitando de bruços, tá bom? Em decúbito ventre. Faça isso da melhor maneira possível para o seu corpo. Você pode só se agachar e deitar. Você pode fazer uma prancha. Fique à vontade. O importante é que você chegue aqui. Sinta o seu corpo agora deitado de bruços. E nós vamos nos preparar para fazer bujangassa na postura da cobra. As pernas estão estendidas e unidas. Você vai apoiar testa ou queixo no chão, as mãos ao lado das últimas costelas. E elas não estão aqui para apoiar o seu corpo, mas sim para que você possa juntar as escapas. Tiramos a cabeça do chão e aos poucos vamos olhando lá para cima, tirando o peito também do chão e juntando bem as escapas. Retorne devagar, descanse. E faremos então Salamba Bhujangasana, a esfinge. Qual é a diferença aqui, pessoal? Nós não vamos apoiar as mãos no chão, tá? Dessa vez vamos apoiar os antebraços. E nós vamos apoiá-los bem embaixo dos ombros. As pernas são iguais, estendidas e unidas. Vamos apoiar os antebraços lá no chão e tirar o peito e a cabeça do chão. Os antebraços podem ficar bem na linha do seu ombro, tá? Como de fato uma esfinge, as mãos apontam para frente. E lá em Bhujangasana, nós estávamos fortalecendo, né, sentindo e alongando a parte mais superior das costas. Agora é uma parte mais inferior, mais voltada lá para a lombar. Então, observe como está essa região do seu corpo. E torne devagar. E vá se virando para ficar deitado de barriga para cima. Eu sempre viro para este. Deite-se de barriga para cima e já pode estender as pernas
afastá-las mais ou menos aí na largura do seu tapetinho. Os pés relaxam e caem para fora. Os braços ao longo do corpo, palmas das mãos voltadas para você, abre um espaço aí nas suas axilas, afastando um pouco os braços do corpo. Feche os olhos se eles não estiverem fechados ainda. Entregue o seu corpo para o chão. Se observe agora. Veja o que o seu corpo está te dizendo, desde uma camada mais externa até uma camada mais interna. E você vai permitindo que este corpo se entregue cada vez mais ao chão. Sinta como se você tivesse um dispositivo lá no meio do seu corpo. E a cada vez que você inspira, ele lança uma onda por todo o seu corpo. Essa onda atinge desde a ponta dos seus dedos dos pés até o couro cabeludo. E toda vez que você expira, essa onda faz com que você relaxe mais e entregue mais este seu corpo ao chão. Vamos sentir que o seu corpo está bem entregue ao chão. Deixe que sua mente circule por ele. Você não precisa fazer absolutamente nada.
Aos poucos, vá adotando respirações mais lentas e profundas. Comece a movimentar o seu corpo pelas extremidades. E vá fazendo os movimentos que ele te pede. Até que você possa ir no seu tempo e colocando sentado, com as pernas cruzadas e a coluna. Pode manter os olhos fechados. Nós vamos fazer um preparatório de Ujjayi Pranayama. Ujjayi vocês conhecem. É aquele pranayama em que nós fazemos um sonzinho enquanto respiramos, com o fechamento parcial da glória. E aí depois nós temos uma pausa respiratória e expiramos pela narina esquerda apenas, mas hoje faremos apenas o preparatório do sonzinho. É muito difícil de ouvir esse sonzinho, deixa eu ver se eu consigo tirar o bloqueador aqui de ruídos para ver se vocês escutam quando eu faço o sonzinho. Aqui, vamos lá, vamos ver se agora aparece para vocês. O que nós vamos fazer, pessoal? 5 respirações completas, né? Não precisa fazer pausa respiratória agora, tá? Porque a pausa respiratória no Ujjayi exige um entendimento desse fechamento parcial da glote, tá? E já estar acostumado com pausa respiratória. Eu sei que vocês já estão, mas eu quero que vocês entendam esse fechamento parcial da glote. Então, esse sonzinho, ele vai ser feito tanto na inspiração quanto na expiração. É de fato um fechamento parcial. Você vai sentir o ar passando um pouco mais, com um pouco mais de dificuldade. Isso vai gerar esse som, assim. Acho que não dá para ouvir, né? Eu coloquei o microfone em várias partes e percebi que não deu para ouvir nenhuma delas. Mas é quase como, pessoal, o som das ondas do mar batendo na praia. Sabe quando você pega uma concha e põe no ouvido e escuta aquele barulho de mar? É isso, tá? Se vocês estiverem com dúvida, depois eu posso até gravar um áudio para vocês escutarem esse sonzinho, mas o meu microfone não tá captando. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer respirações completas com esse sonzinho, 5 respirações, tá? Cada um no seu tempo.
Quando você terminar, você deixa a respiração livre, mas permaneça de olhos fechados. Observe como está a sua respiração, como está a sua mente, como está o seu corpo. E vá se internalizando ainda mais, prestando atenção na sua respiração, que agora está livre. E você vai contar 7 respirações completas, 3 vezes, cada um no seu tempo. Se possível, permaneça nesse estado por mais alguns instantes. Vá se observando, prestando atenção na sua respiração. Se não for possível, abra os olhos lentamente e permaneça imóvel por um instante. E aí sim, você pode se mover. Se for se levantar agora, mexe um pouco as suas pernas. Perceba se não há nenhum tipo de dormência, tá? Para evitar qualquer tipo de queda. Namastê, muito obrigada pela aula de hoje. Espero que tenha um ótimo final de semana. Semana que vem vamos ter mais e vamos continuar esse assunto de olhar para dentro. O Jai, pessoal, é uma respiração muito interessante. Esse fechamento da glote, ele é para algumas pessoas muito fácil, tá? Para algumas pessoas muito intuitivo, mas para algumas pessoas não. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, fiquem à vontade para me contatar. Eu mando áudio para vocês, eu tento captar esse som de alguma maneira, eu acho algum vídeo que esse som seja audível, tá bom? Ele não precisa ser um som alto, ele pode ser audível apenas para você, mas precisa existir esse fechamento da glote, tá bom? Não completo, óbvio, parcial. Então, até mais, bom dia para vocês e até semana que vem.